Olá, estou aqui na praia da Barra da Tijuca e vejo que o mar está um pouco agitado. Olhando para essa cena, eu vejo que Deus, ele tem os seus propósitos. Quando eu olho para esse mar agitado, eu me lembro de Mateus capítulo 8, verso 23, e lembro também de Marcos capítulo 4, verso 35. Jesus chama os discípulos para entrarem no barco e diz para eles: passemos a outra margem. Os discípulos entram no barco e começam a andar sobre a água. O barco começa a andar na água. Eu posso contemplar, eu vejo um barco, eu vejo colchões naquele barco, eu vejo lençóis naquele barco, eu vejo naquele barco bancos para sentar, quem sabe boias, no caso de eles quiserem pular do barco. Eu vejo naquele barco redes, eu vejo muitos aparatos naquele barco, e eu vejo um mar em que esse barco estava sobre ele. O propósito deles era passarem a outra margem. Só que no meio do caminho acontece algo inesperado. O vento começa a bater no barco, o barco começa a perder equilíbrio, as águas aumentam e começa a tirar o barco de rota. Eu agora vejo os discípulos desesperados, porque uma ventania sopra as águas e impede deles chegarem até o outro lado. O desejo deles era chegar ao outro lado, mas agora eles são impedidos. Eles não podem mais chegar ao outro lado. Não há agora meios nem possibilidades dos discípulos e Jesus chegarem ao outro lado da margem. Interessante. O objetivo deles era chegarem do outro lado. Quantos sonhos nós temos, projetos, planos, e até cremos que podemos chegar até lá. Só que antes de chegar nessa margem que nós estamos esperando, existem dificuldades. Muitas coisas tentam nos impedir de chegar até o outro lado. E muitas vezes nós entramos no desespero, porque estamos vendo a outra margem, sabemos que poderíamos estar lá, mas não podemos, porque algo no meio do caminho nos impede. Mas nós temos um problema. O nosso problema é que nós esquecemos muitas vezes do que Jesus fala. Muitas vezes nós esquecemos daquilo que Jesus ele fala para nós. O versículo 35 de Marcos, versículo capítulo 4, os versículos de Mateus capítulo 8, a partir do verso 23, vão dizer que Jesus falou para eles: passemos a outra margem. Marcos principalmente fala isso, 4, a partir do 35. Se ele disse passemos a outra margem, não importa o que vai acontecer no caminho, nós vamos chegar lá. Se ele falou passemos a outra margem,
Isso quer dizer que o que vai acontecer no meio do caminho, para ele não importa. O que importa é que nós vamos chegar do outro lado. Persevere. Aguarde, espere. Porque o outro lado está bem pertinho. Vamos chegar lá.